Vamos agora à nossa aula 2. Vamos entender agora o que são cromossomos, quais são os tipos de cromossomos e o que são cromossomos homólogos. Olha aqui a foto do nosso núcleo, que a gente estava abordando anteriormente, e os cromossomos dentro desse núcleo aqui já formados, certo? Não preste atenção aqui nessa quantidade, porque essa quantidade é fictícia, apenas um desenho, tá? Quando a gente falou na quantidade de cromossomos, por exemplo, na espécie humana, que é uma quantidade de 46 cromossomos, a gente nunca vai poder desenhar aqui 46 cromossomos, certo? Então é apenas uma representação, certo? E aqui está a estrutura do nosso cromossomo, vamos falar um pouco mais sobre eles. Então, o que é o cromossomo, né? O cromossomo, ele é, como eu falei para você, uma molécula de DNA, certo? Uma longa molécula de DNA, é um filamento de DNA, que possui informações aqui inseridas dentro da sua estrutura, né? Essas informações estão inseridas dentro do que a gente chama de genes, né? Imagine que aqui, nesse filamento de DNA, eu tenho várias partes aqui, cada partezinha poderia dizer que tem um gene aqui atrelado, ou seja, uma característica diferenciada aqui registrada nessa molécula de DNA, certo? E essas instruções é que dão o funcionamento, né, que ditam como vai ser o funcionamento da nossa célula, certo? Então, cada espécie, como eu disse anteriormente, ela possui um número fixo dessas moléculas, né? Ou seja, cada molécula vai se transformar, né, depois do processo de condensação aqui, e gerar um cromossomo, certo? Então, cada molécula representa um cromossomo. Deu para entender até aí? Então, quanto aos tipos de cromossomos, né? Quantos tipos de cromossomos aqui? Então, são cromossomos, mas existem dois tipos aqui em especial, que são chamados de autossomos, que são os cromossomos que compõem o nosso corpo, né? Todos os outros cromossomos que apenas compõem. E temos os sexuais, que determinam o sexo, ou seja, eles podem decidir se um bebê vai nascer sendo homem ou sendo mulher, certo? Então, temos dois tipos de cromossomos, os autossomos, que são os outros, com exceção dos sexuais, certo? Então, o que são autossomos? Olha aqui. Imagine que essa linha em vermelho aqui representa toda essa estrutura que representa o núcleo da célula. E temos aqui todos os 46 cromossomos aqui, certo? Então, imagine que de todos os outros cromossomos, apenas eu tenho dois aqui, que são os cromossomos sexuais, que podem ser, aqui eu não falo, aqui ele está dizendo X ou Y, são os dois tipos de cromossomos sexuais que existem no nosso corpo. Então, entre todos os outros cromossomos são os autossomos, e esses dois aqui são os dois tipos de cromossomos sexuais que existem, né? O X ou Y, né? No caso, vocês já devem ter ouvido falar que, no caso, o homem, ele tem dois tipos de cromossomos nele, né? Na genética, no genótipo dele, né? Que é o cromossomo X e o Y. Já a mulher não, ela possui somente X, tá? Então ela possui dois cromossomos sexuais X e o homem possui um X e o Y, certo? Então vamos lá, a gente vai explicar aqui com mais detalhes. Então, quanto aos tipos de células, né? Quanto ao número de cromossomos. Então vamos lá, tem dois tipos de células de acordo com o número de cromossomos que elas possuem, né? A célula somática ou os gametas, certo? É fácil decorar assim. Todas as células somáticas possuem a quantidade de cromossomos ela é chamada também de 2N e possui toda a quantidade de cromossomos normais de uma célula, né? Por exemplo, a nossa célula possui 46 cromossomos, certo? Já os gametas, eles possuem a metade dessa quantidade, certo? Então, se a célula somática, ela possui toda a sua quantidade de cromossomos, ela possui 46 no nosso caso, da espécie humana. Mas os gametas possuem apenas a metade. Perceba que está representada aqui a célula somática como 2N, porque ela possui toda a quantidade de cromossomo, e os gametas estão representados apenas por N, para representar que ele possui apenas a metade dessa quantidade aqui, certo? Então, quando eu disser que é uma célula somática, se tratando da espécie humana, que a gente sabe que tem 46 cromossomos, ela vai ter 46, então vai ser chamada de 2N. Já os gametas, eles são chamados de N e possuem apenas metade dessa quantidade. Por serem chamados de 2N, no caso das células somáticas, a gente também pode dizer que elas
são chamadas de células diploides, certo? O 2N quer dizer o 2 de diploide, certo? E o N de haploide, certo? Beleza? Então, quem são as células, os gametas que estão presentes no organismo humano, né? No caso da mulher, qual é o gameta feminino? No caso do homem, qual seria o gameta masculino? Né? A gente sabe que na mulher, no caso, o óvulo, né? E o homem, o espermatozoide. Então, esses são os gametas que nós conhecemos na nossa espécie. E eles, de todas as células que possuímos, eles são as únicas, percebam, as únicas que possuem a metade da quantidade de cromossomos, certo? São os únicos gametas aqui, espermatozoides e óvulos, certo? Eles possuem a metade da quantidade. Beleza? Então, o restante das células, todas as outras, são somáticas, certo? Com exceção dos gametas, certo? Beleza? Então, aqui está a representação, né? Uma célula somática, pegar uma célula comum do nosso corpo, que não seja um gameta, eu vou ter uma célula somática porque ela vai possuir 46 cromossomos, ou vai ser chamada também de célula diploide. Já o gameta, não. O gameta possui a metade da quantidade, chamado de N, ou haploide, e possui 23 cromossomos. Certinho, gente? Então, quanto ao número de cromossomos por célula, eu tenho aqui uma célula somática, olha aqui a quantidade de cromossomos, como exemplo aqui um neurônio, olha aqui, uma célula somática, certo? E aqui eu tenho os gametas, né? No caso aqui o gameta masculino e o gameta feminino. Os dois, cada um deles possui apenas, perceba que aqui já diminuiu a quantidade. Ó, aqui eu tenho duas perninhas, aqui eu tenho uma. Diminuir a quantidade, representando que aqui eu tenho metade da quantidade. Então, a célula haploide, um exemplar de cada cromossomo, né? Total de 23. E aqui não, 46. Certo? Beleza? Então, para que você entenda, uma célula somática, ela possui obrigatoriamente, no caso da espécie humana, 46 cromossomos. Por quê? Desses 46 cromossomos, eu posso dizer que dentro desses 46 cromossomos, eu tenho 2 pacotes de cromossomos, certo? Um pacote que veio do seu pai e um pacote que veio da sua mãe, certo? Então, eu tenho um pacote que veio quando ocorreu o processo de fecundação até que você pudesse nascer. Foi preciso que o seu pai doasse um pacote, né? Vou chamar assim de pacote de cromossomos, né? E a sua mãe também doou a outra metade, certo? Então, cada um doou metade do pacote que você possui nas suas células, certo? Então, o espermatozoide, né, doou os 23 cromossomos desses 46 e a sua mãe doou a outra metade, que são os outros 23 cromossomos para formar os 46, certo? Beleza? Então, a célula somática possui 46 cromossomos, pois possui esses 2 pacotes de cromossomos, certo? Um pacote do pai, mais um da mãe. Então, o pai doou o espermatozoide, que é uma célula haploide, né? E a mãe o óvulo, que é uma célula haploide também. Quando você uniu essas duas células no processo de fecundação, o que aconteceu? Deu origem a uma célula com toda a quantidade de cromossomos aqui, que são 46 cromossomos, certo? Então, cada pacote desse é uma célula haploide, que a gente viu aqui anteriormente. Olha aqui, no caso da nossa espécie, eu, como sendo mulher, eu produzo os gametas femininos, né, que possuem apenas 23 cromossomos. E já o espermatozoide, no caso do homem, produz uma célula que possui também 23 cromossomos, certo? Então, assim que ocorre o processo de fecundação. Mas não se preocupe se você não entendeu, que eu vou explicar depois com mais detalhes, tá? Então, aqui tá, de novo, eu coloquei essa foto novamente aqui. O espermatozoide, olha aqui, ele possui apenas metade. Perceba que eu estou frisando isso repetidas vezes para que vocês possam gravar, fixar, entender. 23 cromossomos aqui no espermatozoide e aqui no óvulo 23 também, tá? E essas são células haploides, novamente, porque elas possuem a metade da quantidade de cromossomos, tá? Então, grave essa informação. Então, gameta é uma célula reprodutora, elas apenas servem a esse fim, né? Reproduzir.
fazer a reprodução. Para que ocorra a reprodução, precisa haver a produção, né, dessas células que são os gametas, né? São células haploides, para que ocorra a fecundação, certo? Sem esse processo, não é possível ocorrer nem a variabilidade genética, nem a reprodução, certo? Então aqui agora a célula diploide. O que é a célula diploide? Por que ela é chamada de diploide? Porque ela possui 46 cromossomos, certo? Ou seja, ela também é chamada de 2N, tá? Então ela é uma célula, olha aqui, com toda a quantidade de cromossomos da célula normal, certo? Então aqui eu tenho um cromossomo homólogo, a gente vai falar sobre isso depois, né? Duplicado, porque aqui eu tenho 2 cromossomos, sendo um do pai e um da mãe. Não se preocupe que a gente vai explicar com mais detalhes. E aqui a célula eucariótica, certo? Que é uma célula diploide, ou seja, uma célula que possui 46 cromossomos, certo? Ou seja, para ficar fácil, quando eu falar em célula haploide, eu estou falando obrigatoriamente dos gametas, tá? Então, o gameta feminino e o gameta masculino, tá? O resto das células, das células existentes no nosso corpo são células diploides, tá? As únicas células haploides são os gametas, certo? Beleza? Então, o que são agora cromossomos homólogos, né? Lembra que a gente falou daquele pacote, né, aquela célula mãe que possui os 46 cromossomos, né? As nossas células, nosso corpo vão produzir os gametas, mas todas as outras células possuem 46 cromossomos, né? Só que esses cromossomos, eles estão organizados em pares, né? Lembra que eu falei que tem um pacote da mãe e um pacote do pai? Então, vamos falar assim isoladamente. Primeiro, se tratando de homens, né? No caso dos homens, esses 46 cromossomos, eles estão organizados em pares, certo? Se são 46 cromossomos, quantos pares será que eu vou ter desses 46? 23, não é isso? 23 pares, faça as contas aí, 23 pares. Sendo que desses 23 pares, 22 pares são chamados de pares de autossomos. Lembra que a gente falou lá anteriormente? A gente falou antes lá sobre, deixa eu voltar aqui, autossomos e sexuais, quanto à determinação do sexo, ou seja, quanto à função que esse cromossomo realiza. Então eu estou falando aqui da função do cromossomo, pegando todos os cromossomos que nós temos, os 23 pares, ou seja, os 46 cromossomos, eu tenho 22 pares, ó, percebam aqui os pares, 1, 2, 3, 4, 5, 22 pares, certo? Ou seja, se são 22 pares, quantos cromossomos vai dar aqui? 44, né? Então sobrou um par para formar os 46, né? Então esse par vai ser o par de cromossomos sexuais. Então são 23 pares. Então perceba que dentro desses 23 pares, apenas um vai ser apenas um responsável pela determinação do sexo. Os outros são chamados de autossomos. Os que determinam o sexo, chamados de sexuais, certo? Então, voltando aqui, os homens, eles possuem também esses 23 pares. Assim como a mulher também possui 23 pares, porque os dois possuem 46 nas suas células, certo? 46 cromossomos. Sendo que os homens possuem 22 pares de autossomos, as mulheres também possuem 22 pares de cromossomos, certo? Sendo que um par no homem, como um par também da mulher que sobra, no caso do homem, ele possui esses 2 cromossomos sexuais, que são o X e o Y. Um é cromossomo X e o outro é o cromossomo Y, certo? No caso da mulher, não, ela não vai ter o Y, né? Ela vai ter um par de cromossomos sexuais, um X e o outro X, certo? A mulher não tem Y. O homem é o único que possui o Y. Então, cada célula, resumindo aqui, ela vai possuir 46 cromossomos, mas eles estão organizados em pares, ou seja, 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são autossomos e um par que sobra sempre o sexual, certo? Beleza? Revisa bem isso aí, escreve no caderno, anota as dúvidas, para depois a gente poder tirar. Vamos prosseguir. Então, para vocês entenderem melhor aqui, esse é o exemplo do núcleo da célula, certo? Então, vamos entender aqui o núcleo da célula. Eu falei para vocês que a célula
ela possui, a célula diploide, ela possui 46 cromossomos, e esses cromossomos estão organizados em pares, né? Porque ela recebe 2 pacotes, né? Um pacote da mãe e um pacote do pai. Não falei isso? Então, esses pares que vão ser formados, já estão formados aqui nessa célula. Eu tenho um cromossomo de cada par. Imagine aqui que nesse desenho que eu coloquei aqui, eu tenho os pares estão aqui. Tem 23 pares aqui. Eu acho que eu coloquei 23 pares aqui, certo? Então imagine que cada par desse aqui, eu tenho um cromossomo aqui em preto, simbolizado aqui como se tivesse vindo de origem aqui paterna, e um em vermelho de origem materna. Então cada par eu vou ter um cromossomo de origem paterna e o outro de origem materna. Lembra que a gente falou, reforçando aqui, são 46 cromossomos e organizados em pares, né? Um par tem 2 cromossomos, eu tenho um par aqui, eu tenho outro par aqui, eu tenho outro par aqui, e assim sucessivamente, até 23 pares, certo? Então, cada par, eu tenho um pacote que veio do pai, eu tenho um que veio da mãe, tá? Lembra dos 23 do espermatozoide com 23 do óvulo, certo? Então, o que vai acontecer aqui, né? Se eu tenho aqui 23 pares, olha aqui, os homens eles possuem no núcleo, então, os 23 pares, como aqui, sendo 22 autossomos e um cromossomo, um par sexual XY. E as mulheres no núcleo possuem também a mesma coisa, 23 pares assim mesmo, 22 que são autossomos e 22 pares autossomos e um par que é o XX. A gente vai ver a representação depois. O que eu quero que vocês entendam aqui é justamente isso, né? São 46 cromossomos, eu tenho 23. Imagine que eu separei aqui todos esses tracinhos aqui, esses cromossomos em preto, isolei de um lado e peguei os vermelhos e isolei do outro. Quando você for contar esse pacote aqui de pretos, né, de cromossomos em preto, você vai contar 23. E esses em vermelho aqui você vai contar também 23. Quando você junta esses 23 do pai e esse da mãe, deixa eu só mudar aqui. Quando você somar esses 23 da mãe, né, com mais os 23 do pai, você vai ver que vai dar 46, certinho? Então é assim, mais ou menos assim, que você vai entender como está organizado aqui o núcleo da sua célula, certo? Organizados em pares os cromossomos. Deu para entender?